Como vivem os funcionários públicos a perspectiva de novos cortes a partir de janeiro? O que vai restar do Estado? Como vão ficar os serviços públicos? O papel do Tribunal Constitucional são os temas que vêm a debate no Prós e Contras, novamente no Museu da Eletricidade, e esta não da confiança neste Eu acho que o principal problema é o da confiança. Ao António Veiga, a enfermeira António Veiga, do Hospital de Guimarães. Enfim, a função pública também na saúde vai ser fustigada em todos os setores, transversalmente. Qual é a sua opinião? Bom, antes de mais nada, é preciso entender que... Tem que chegar o microfone mais para si, por favor. Já tinha tomado aqui umas notas sobre aquilo que se foi dito e uma das coisas que, tal e qual como referiram, diz que este orçamento e o Estado, que o Governo está a lidar com pessoas. Não parece. Realmente, e nós que lidamos diariamente com pessoas e normalmente debilitadas, conseguimos perceber que essa debilidade já não está só limitada à doença. Penso que a nossa sociedade está doente, pelos motivos todos que já aqui foram apresentados, em que a própria democracia em si está doente. Está doente no sentido também de estar sempre a sociedade crispada. Está sem um dinamismo. A própria função pública está também assim. O microfone tem que chegar assim. A própria função pública também está assim, está sem qualquer dinamismo, sem qualquer vontade. Está apática, ao mesmo tempo também há muita crispação. Eu penso que até mais, a crispação é criada pelo próprio Governo, porque os funcionários públicos, e se nós entendermos o que é de facto um funcionário público, que é um cidadão que presta, como dizem qualquer manual de direito administrativo, que é um cidadão que presta funções nos serviços de Estado em prol do interesse coletivo, apenas ao serviço desse interesse. Para isso, oferem um vencimento, fizeram descontos que lhe foram pedidos para uma reforma. Se fosse um funcionário público que tivesse sido o Governo, eventualmente agora era quase degladiado, digamos assim, por não ter cumprido os objetivos que se apresentaram. Mas se este Governo falhar, como os outros falharam, ou como outros irão falhar, fica tudo impune. Porque as pessoas continuam do lado de fora. Eu quase chego a pensar que quem está do lado do Governo não é pessoa. Porque quando se diz que se lida com pessoas e se acha que 600 euros é uma riqueza, que a riqueza é a nossa. No seu local de trabalho, certamente, também há salários mais pequenos. E há outros de 1.500, mas hoje quando se fala em 1.500 euros ou 2.000 euros parece uma fortuna, não é? Sim, e isso já é uma pergunta que eu lhe vou fazer... Isso já é uma fortuna, pelos vistos, para os políticos, 1.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros que seja, para algum tipo de profissionais, para a formação que têm, para aquilo que o Estado investiu neles, que é isso é a gravidade, para aquilo que o Estado investiu neles e que lhe pede agora para emigrarem, não é? Isso é quase descapitalizar um país. Nós estamos numa fase que, à custa da capitalização efetiva do país, e nós ainda há bocado, quando vinhamos de carro, brincávamos sobre capitais, e que realmente o problema de Portugal é que não tem capital. Eu agora vou fazer uma pergunta diretamente, até porque não é fácil, e certamente em casa compreendem que não foi fácil trazer funcionários públicos esta noite ao debate. Tem medo. É evidente que muitos têm medo de falar. Mas acha que os serviços, particularmente os serviços de saúde onde trabalha, estou a falar genericamente, não estou a falar do seu hospital em particular, estão a ser afetados? Estão a ser afetados nesse sentido. Os profissionais estão por amor à camisola, literalmente. E principalmente isso nota-se mais na saúde, se calhar também se nota na educação. Só que eu posso falar pela saúde que a maior parte dos profissionais está lá porque acredita no Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito que um Governo nunca queira acabar com o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde deixou de interessar aos doentes, passou a interessar a muita gente e que se mantenha a funcionar de uma maneira que seja por vontade própria de alguns grupos. E se repararmos para isso, estão-se a destruir as carreiras. A melhor maneira de destruir o Serviço Nacional de Saúde e pô-lo a brincar, ou pô-lo num Serviço Nacional de Saúde de faz de conta, é destruir as carreiras, é não criar motivação nos profissionais para irem para o Serviço Nacional de Saúde. E assim vão ter. Aliás, havia uma maneira, se calhar, interessante de acabar com tudo isto, era despedirem os funcionários públicos todos, ou mudarem os funcionários públicos, convidá-los todos a emigrar. Porque assim pode ser que o déficit se resolvesse e todos fossem felizes no país. Não sei se isso é possível, mas se calhar é uma das coisas a analisar. Agora, o que é preciso entender é que o Serviço Nacional de Saúde foi dos melhores e ainda com o esforço dos profissionais, é dos melhores, que trabalham de noite,
que poucos aqui sabem o que é trabalhar, se calhar, de noite. Se calhar não fazem uma ideia do que é 1, 2, 3 noites. Do que é o desencontro. Curiosamente, hoje até se falava numa manobra publicitária que as empresas têm que se preocupar com as famílias. Vi há bocado entre um telejornal uma publicidade agora do próprio governo em que diz que as empresas têm que se preocupar com as famílias e criar condições para as famílias. Isso, muitas das vezes, e não é por mero acaso que, por exemplo, a nível da saúde, em alguns quadros técnicos, tem, por exemplo, taxas de divórcio e não só, que pagam, de certa maneira, pelo tipo de horários que têm. Pagam a fatura. Pagam essa fatura. Essa fatura que agora lhe reduzem substancialmente, mas substancialmente, estamos a falar de valores que a maior parte das pessoas não tem consciência do que é isso. Valores exacerbados daquilo que é. Vão ter em janeiro. E que ainda vai ser agravado. Eu agora estou aqui baralhada se é a Maria José Vitorino. Não, é a Maria disse. Vamos ao setor da saúde. Quando um de nós tem a infelicidade de estar doente, muito a sério, ou ter sofrido um acidente, onde é que nós queremos estar? Olha, eu acho que é difícil realmente pôr esta questão em cima da mesa, porque se calhar ela não é politicamente correta, mas todos nós sabemos que é nos hospitais públicos. Mas não me deverá dizer o contrário. Eu, se fosse complexado, lá está, diria agora, não, mas os hospitais privados são extraordinários. Claro que também são extraordinários, mas as pessoas têm o direito, se sentem confiança no Serviço Nacional de Saúde, ainda bem. Não, é porque isso são é positivo eles para o país. Oferecem certos serviços com certa exigência. Haja a mesma liberdade de achar isso sobre outras ofertas. Diga que eu nem sei se o senhor trabalha no serviço público, não é? Eu trabalho num serviço público e a primeira coisa que eu lhe digo em relação a isso entre o público e o privado, eu vou-me levantar. Rapidamente, talvez, para falar aqui ao professor só para lhe dar a diferença é que as regras não são iguais para o público e para o privado. Eu dou-lhe dois exemplos. Ainda há bocado. Diga? É que não se pode comparar muitas vezes. Mas não são iguais, mas não sou eu que determino as regras, embora lá trabalhando. Não são quem lá trabalha, inclusive, não são os profissionais que lá trabalham que fizeram as regras para que sejam iguais. Eu pego num exemplo simples, maternidade. Se tudo correr bem num privado, e o caso de Guimarães, até podemos pegar no caso de Guimarães, que eu não deixo de dar a cara. Mal vão cair ao público. É isso que vai dizer. É isso que vamos, também pronto, já é uma das vertentes. É uma das vertentes. Uma das verdades, quer o senhor dizer, não é vertente, é verdade. Não, da verdade, sim. Deixa-me só concluir. O grande problema é que ao privado não lhe são exigidos os requisitos, os quadros que o público tem. Nem a especialidade. Nem as especialidades. E demais, quando for exigido isso aos privados, os preços vão inflacionar. Isso é evidente. E de que não, mas é que é assim, mas é que eles mesmo agora são argumentos vossos, não são argumentos vossos do governo. Não, mas está muito enganado. Eu sei que estou enganado, como todos, se calhar como 9 milhões e meio de portugueses serão enganados. Não há essa evolução do ponto de vista da saúde. Houve, por exemplo, no governo anterior, que é extraordinário, e podemos ir avaliar essa realidade. Mas eu não quero avaliar o governo anterior, nem para quem acha que isto é uma questão ideológica, não podemos falar só mas para quem acha que é uma questão ideológica, teria interesse ver qual foi o governo em Portugal e qual foi a orientação política em Portugal que mais abriu as portas ao investimento privado em saúde e muitas vezes condicionando o investimento a uma área não reprodutiva, orientando esse investimento para o setor da saúde, se isso é ideológico ou não, porque é que terá sido o governo socialista que mais fizeram? Muitas delas não são nas estradas, nas autoestradas, são na saúde. E na saúde, e temos casos que se calhar, se fossem bem analisados, mesmo essas parcerias que foram criadas, não estão a funcionar nos melhores modelos. E não é por serem funcionários públicos, porque isso de querer dizer que os funcionários públicos, o que está a passar também para uma imagem, para a opinião pública, é que o país todo está mal. Eu sei que há bocado disse que não era só por culpa dos funcionários públicos, mas que é um bocado... Não, eu não disse, não era só, eu não disse que era culpa, nem disse que não é de certeza culpa dos funcionários públicos. Exato, disse, e eu estou a frisar precisamente isso, porque eu ouvi, contrário, quando normalmente consigo ouvir. A única coisa que as pessoas... Isso é uma mensagem que passa, uma certa guerra ao público, porque a guerra ao público existe. Entenda-se ou não, é mais fácil ao Estado no seu todo ter um plano para a saúde e investir no sítio certo, não é fazer como se fez há uns anos atrás e querendo viver no passado, há uns anos atrás. Fez-se hospitalinhos em tudo quanto é que era canto. Porque o privado só investe naquilo que dá rendimento, que tem retorno, claro. Podemos ir mas isso pode-se falar... Podemos ir à eficiência das redes públicas. Mas isso não é a eficiência, foi por falta de estrutura dos governos. Dê-me aqui licença, professor Reis Novaes. De facto, o público investe naquilo que dá retorno. E é legítimo que assim seja. Nem sempre.
também convém. O facto do investimento ser público não quer dizer que não se tenha de avaliar... Os institutos oncológicos e a...